As galáxias não estão soltas no espaço também, a maioria delas se agrupa em aglomerados, que tem de centenas a milhares de galáxias, e essas galáxias também, elas estão orbitando o chamado centro de massa do aglomerado. Quando se observa a velocidade dessas galáxias, também se verifica que ela é maior do que deveria ser se a matéria existente fosse só essa matéria luminosa. Olá pessoal, aqui é a astrofísica Thaisa Storck Bergman e hoje vamos falar nesse Drops número 7 da formação das galáxias e da matéria escura. No Drops número 6 nós falamos da primeira luz do universo que surgiu da formação das primeiras estrelas através do colapso de nuvens de gás. Mas as estrelas não estão soltas sozinhas no espaço, elas estão agrupadas em galáxias, como a nossa Via Láctea, que congrega cerca de 100 bilhões de estrelas. Então as estrelas estão orbitando, em torno do centro da Via Láctea. Mas para a gente entender como se formam as galáxias, nós temos que falar de um dos maiores mistérios da astrofísica atual, que é a matéria escura. As observações astronômicas indicam que a matéria existente no universo é muito maior do que a matéria visível. Ela é dominada por uma matéria que a gente não vê, que a gente chama de matéria escura. Quais são essas evidências? Eu vou falar de duas. Uma das evidências é que quando se observa as galáxias e as estrelas orbitando o centro das galáxias, a gente verifica que a velocidade orbital é mais alta do que a gente esperaria se a matéria fosse somente a matéria visível que a gente enxerga nas galáxias. Então precisa ter mais matéria. E é chamada, então, por isso que a gente chama de matéria escura, porque a gente não vê. Uma das pessoas mais importantes, astrofísicas mais importantes nesse estudo foi a astrofísica Vera Rubin, norte-americana, que estudou essa velocidade das estrelas nas galáxias, mostrando que ao invés da velocidade cair com a distância, essa velocidade ficava praticamente constante à medida que as estrelas ficam mais distantes do centro. Então ela foi uma das primeiras pioneiras a indicar, pelas observações, a existência da matéria escura. Uma segunda evidência é o movimento das galáxias dentro dos aglomerados de galáxias. As galáxias não estão soltas no espaço também, a maioria delas se agrupa em aglomerados, que tem de centenas a milhares de galáxias, e essas galáxias também, elas estão orbitando o chamado centro de massa do aglomerado. Quando se observa a velocidade dessas galáxias, também se verifica que ela é maior do que deveria ser se a matéria existente fosse só essa matéria luminosa. Quem foi o primeiro a levantar essa possibilidade foi o astrofísico suíço chamado Fritz Zwicky, em 1933. Mas depois ele ficou um pouco no esquecimento e só depois nos anos 70, com as observações da Vera Rubin, é que voltou de novo essa ideia da existência da matéria escura. Então, para a gente entender a formação das galáxias, a gente tem que colocar essa matéria escura. E como é que a gente entende? Aquelas nuvens de gás escuras que existiam na era da escuridão, que depois colapsaram para formar as galáxias e dentro delas as estrelas, são dominadas pela matéria escura. E esse potencial gravitacional dominante é que atrai a matéria visível, formada pelos prótons, nêutrons, elétrons que a gente conhece. Então essa matéria já deveria existir nessas nuvens escuras, então ela também deveria ter sido formada lá na época do Big Bang, junto com as partículas visíveis que a gente conhece da matéria visível, devem ter se formado as partículas de matéria escura. E então se costuma fazer uma analogia, para entender a formação das galáxias. A matéria escura domina o universo, é como se fosse um grande oceano, os oceanos aqui na Terra. E a matéria visível é somente a parte brilhante dessa matéria, e que no oceano a gente pode fazer analogia com a espuminha das ondas quebrando no oceano. Então o oceano é dominado pela parte escura
e tem só um pouco de matéria brilhante, que seriam as espuminhas das ondas. Então essa seria uma analogia possível. E hoje em dia, então, qual é que é a busca que está se fazendo? É a busca pela partícula de matéria escura, né? Como eu falei, a partícula deve ter se formado já no início do universo, e as observações indicam que devem ser partículas massivas, fracamente interactuantes, que em inglês virou a sigla WIMPs, Weakly Interactive Massive Particles. E um dos projetos atuais da física, da astrofísica, é a procura pelos WIMPs. E um dos instrumentos em que isso está sendo procurado é o maior acelerador de partículas do mundo, que é o chamado LHC, Large Hadron Collider. Então, vamos esperar aí pelos novos experimentos para ver se a gente vai conseguir descobrir, né, a partícula de matéria escura. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado e até o próximo Drops.